The Beginning After the End. Volume 8.5. Capítulo 1. Fundo do Poço. Este volume se passa durante os eventos do volume 8. É recomendável terminar o volume 8 antes de ler esta história secundária. Certifique-se de ter lido até o capítulo 321. Jasmine Flamesvort. Pinga. 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 Precisarei falar com Dalmore sobre aquele vazamento, pensei, apesar da dor surda em meu crânio. Tentei rolar e puxar meu travesseiro sobre a cabeça para abafar a garoa constante, mas em vez do meu travesseiro, saí com um punhado de palha úmida. Ficar sentada fez o interior da minha cabeça espirrar, o que tornou ainda mais difícil me concentrar em meu entorno. Meus olhos turvos percorreram a sala através de um borrão de vidro de garrafa que sugeria uma noite de superindulgência significativa da minha parte. Eu reconheci a sala. Era um recinto de pedra fria e úmida com cerca de 3 metros quadrados. Uma única porta com barras conduzia para dentro e para fora da cela da prisão. Não havia nem janela, porque as celas ficavam na base da própria muralha. Apesar da falta de janelas, as celas estavam sempre úmidas. Eu olhei irritada para o gotejamento constante entre as pedras acima da minha cabeça. Isso enviou uma dor aguda pelo meu pescoço e crânio e meus olhos se fecharam. Esfreguei a palma da mão suja em uma das órbitas do olho, tentando afastar a dor. Ajudou, mas só um pouco. Eu não conseguia me lembrar o suficiente para ter certeza do que estava me metendo neste momento. Eu estava na pousada da muralha, de olho nos outros clientes para ganhar meu sustento, eu me lembrava disso. Nunca havia mais do que um punhado de pessoas na pousada ao mesmo tempo, mas desde que o conselho havia caído, a tensão sempre aumentou. Os poucos soldados que permaneceram na muralha, principalmente porque não havia outro lugar para onde ir, estavam tão zangados e amedrontados como todo o resto. Quando um deles tinha um dia difícil e tomava muitos drinks para esquecer o que havia ocorrido, as coisas provavelmente se tornavam violentas. Eu tinha dispensado mais do que alguns soldados para seus líderes, já que o resto dos chifres gêmeos foram para o subterrâneo e eu não fui. Então, algo se encaixou no lugar. Me lembrei pela metade do rosto de um soldado grande e barulhento e bombado. Eu me inclinei contra a parede fria da cela enquanto me intrigava com os eventos da noite anterior. Tinha sido outro dia triste e eu tinha bebido muitos drinks. O soldado vinha se gabando incessantemente de como ele era durão. O que foi que ele disse? Algo sobre sua espada, eu tinha certeza. Eu cavei a ponta do meu dedo na minha têmpora, a pressão me dando algum alívio da minha ressaca. As coisas começaram a voltar ao foco, e a gabolice retumbante do capanga ressoou em meu crânio dolorido. Ele tinha falado sem parar sobre os alacrianos, e então disse: "Vamos apenas ver a escória alacriana tentando tomar a muralha, é isso mesmo, rapazes? Eu os arrancaria com força, um por um, e nem precisaria tirar a velho Manquilher de sua bainha, certo?" Manquilher? Eu pensei, ombando e causando uma onda de dor na minha cabeça. Eu pressionei a palma da minha mão de volta no meu olho fechado. Quão limitado era seu vocabulário para nomear sua espada pela finalidade planejada? Eu me perguntei, zombando apesar da ressaca. Minha voz estava crua e fraca. Eu tinha gargalhado por causa da minha cerveja quando ele falou sobre sua faca de cozinha enorme e o brutamonte se virou para me perguntar o que era tão engraçado. Eu poderia apenas ter dispensado ele, mas em vez disso, eu disse a ele exatamente como o nome de sua espada era ridículo. Para ter certeza de que ele havia entendido o insulto, eu disse que ele não conseguiria tirar a vida de um cachorro de 3 pernas com seu pedaço de ferro podre, muito menos de um mago alacriano. Uma imagem do homem grande, facilmente com o dobro do meu tamanho, deitado inconsciente no chão, escoou em minha mente preguiçosa. Ele estava sem alguns dentes. Esse é o problema de lutar contra soldados.
Sempre há outros soldados. Um estava olhando para mim através da porta gradeada da cela, percebi estupidamente. Ele era um jovem cheio de espinhas, mais ou menos da minha idade, com cabelos ruivos desgrenhados. Posso ajudá-lo? Eu perguntei, então desejei que não tivesse feito isso quando minhas entranhas se agitaram perigosamente. O capitão sênior deu a ordem para libertá-la, Flamesvort. Disse o soldado, enfatizando meu nome. Ele sorriu para mim. O capitão sênior também pediu que eu informasse que esta será a última vez. Mas, altercações, e ele irá expulsá-la. Não há recursos suficientes para manter uma canalha como você na prisão. Não, pensei amargamente, apenas nobreza maquinadora e traidora como meu pai. Entendido? Perguntou o soldado, semicerrando os olhos por entre as barras. Eu acenei com a cabeça, o que não era melhor do que falar. Uma chave chacoalhou na fechadura e as dobradiças gemeram quando a porta foi puxada para fora. O soldado ficou de lado e sacudiu a cabeça. Vamos então, eu não posso cuidar de você o dia todo. Escalei a parede imunda até ficar de pé e cambalear para fora da porta. O soldado me conduziu por um longo corredor cheio de celas idênticas, quase todas vazias, depois subiu uma escada estreita e sinuosa de pedra e praticamente me empurrou para fora de uma porta de madeira grossa que dava para um beco na base da muralha. Como eu disse, esta foi a última vez. Controle-se ou deu fora daqui, certo? Com essas palavras finais de apoio, ele bateu a porta e eu ouvi a barra se encaixar do outro lado. Eu me inclinei contra as pranchas de madeira ásperas do prédio que formavam a outra parede do beco, descansando por um momento antes de começar a lenta caminhada de volta para a pousada, onde eu estava hospedada. Passei por algumas pessoas no caminho, mas o interior da muralha não era longe e não havia muitos de nós sobrando nesse lugar. Alguns soldados me lançaram olhares frios, mas era difícil dizer se era por causa da luta, por causa da minha má reputação ou porque eles estavam cansados de trabalhar de graça e esperando morrer todos os dias. Afinal, era assim que era a vida nesse fim de mundo. Etistin, Blackben e Shiruz haviam caído. As outras grandes cidades também, provavelmente. Elenoir estava totalmente sob o controle dos Alacrianos. Dar, pelo que ouvi, estourou em uma guerra civil total. Em toda a volta da muralha, os Alacrianos haviam assumido o controle. Fomos poupados por muito tempo, pois o muralha não tinha mais nenhum valor estratégico para os Alacrianos. Eles não precisavam passar por isso para tomar qualquer outro lugar, a menos que planejassem marchar para a clareira das feras, e eles já provaram que poderiam entrar lá com bastante facilidade. Ninguém, inclusive eu, esperava que nossa sobrevivência nesse lugar durasse para sempre. Eventualmente, uma força marcharia contra a muralha, ou ainda pior, um de seus retentores chegaria para devastar os soldados aqui. A maior parte da guarnição já havia sido esvaziada, enviada a Etistin para morrer, e muitos outros fugiram, despindo seus uniformes e jogando suas armas no chão para que pudessem ir para casa e esperar fazer o melhor da vida sob o governo dos Vritra. Nem todo mundo tinha um lugar para ir, no entanto. A porta rangeu enquanto eu entrava na pousada. Dalmor olhou de seu lugar atrás do bar. Ele largou a caneca que estava limpando, ele era meticuloso com as canecas, limpando-as constantemente, uma e outra vez, e apontou para a porta. Não, não dessa vez. Você tá fora. Dalmor era um homem atarracado de meia idade. Ele tinha pele cor de argila, ligeiramente enrugada e um cabelo curto e escuro que estava caindo rapidamente em sua testa. Desculpe dizer isso, Jasmine, mas você tem causado mais problemas do que possui de valor. Revirei os olhos e chutei minha perna sobre um banquinho vacilante bem na frente dele. Uma fileira de canecas recém-limpas estava no balcão, então peguei uma e virei-a na posição vertical, depois olhei para Dalmor com expectativa. Suas sobrancelhas se ergueram e sua carranca se aprofundou simultaneamente,
mas ele não se moveu para me servir de uma bebida. Seja justo, Dal. Se você não me tivesse por perto, quem impediria aqueles soldados de cortar sua garganta e roubar sua cerveja? Ele zombou. Você será a razão pela qual eles cortarão minha garganta. Fiquei muito feliz por ter um membro dos chifres gêmeos passando por aqui para ficar de olho nas coisas, mas você me custou 3 vezes mais do que economizei. E agora, você está fora, Jasmine. Só saia daqui. Agora. Eu encontrei o olhar duro do estalajadeiro. Posso pelo menos ter algo para amenizar essa ressaca antes de ir. 10 minutos depois, eu estava escalando o penhasco próximo à muralha e me arrependendo. Meu pé escorregou de uma pedra, enviando uma sacudida pelo meu corpo que quase me fez vomitar, mas cerrei os dentes e consegui me equilibrar. Colocando uma mão sobre a outra e ocasionalmente soltando uma rajada de ar para me corrigir caso perdesse o equilíbrio, fiz meu caminho lento e nauseante até a saliência onde Arthur e eu tínhamos nos sentado e conversado depois que ele brigou com Reynolds. Nós dois nadamos na lama no pior de nossos impulsos em relação a nossas famílias. Pelo menos tínhamos famílias naquela época. Não demorou muito para essa conversa quando Reynolds morreu e Arthur colocou meu próprio pai sob prisão. Lágrimas de raiva indesejáveis se acumularam nos cantos dos meus olhos, mas eu as mordi de volta, sibilei de dor e limpei meu lábio com as costas da mão. Minha mão estava ensanguentada. Joguei minha cabeça para trás para gritar uma maldição, mas tudo o que saiu foi uma respiração trêmula. Se ao menos soubéssemos o quanto isso poderia ficar pior, certo, Arthur? O vento agarrou minhas palavras e carregou-as sobre a muralha e para as clareiras das feras. Em algum lugar abaixo de mim, na melhor cela da prisão, meu pai sentou-se e cuidou de seu orgulho ferido. Não acho que o ceceio de sua língua queimada o incomodasse tanto quanto o conhecimento de que os Flamesvortes tinham sido despojados de sua posição e propriedades, mesmo que isso não significasse nada agora. Eu tinha ido visitá-lo apenas uma vez, após notícias da queda de Tistin e do conselho. Ele não queria me ver, é claro, então me satisfiz atirando comentários farpados através das portas gradeadas, contando como Senir havia deixado a muralha um dia depois de ser preso, incapaz de suportar a vergonha, e como de repente Tister e eu, em vez de sermos rejeitados, éramos as únicas Flamesvortes que não haviam perdido tudo por causa de seu egoísmo. Eu não tinha voltado desde então. Se o conselho não tivesse caído, ele provavelmente já teria sido executado. No entanto, o novo capitão sênior, Alban Kellis, não teve coragem para arrancar ele mesmo a cabeça de meu pai. O vento frio causou arrepios ao longo de meus braços e pescoço expostos. Puxei os joelhos contra o peito e os envolvi com os braços. Não havia nenhum Arthur para criar uma barreira com mana de fogo, assim como não havia mais Arthur para ficar entre nós e o exército de Alacria. Eu conjurei uma corrente de ar para girar invisivelmente ao meu redor para manter o calor do meu próprio corpo. Desculpe. Eu disse suavemente, imaginando Arthur não como ele era quando ele voou sobre nossas cabeças, despejando magia mortal sobre milhares de bestas de mana, mas sim como ele era quando eu o orientava, aventurando-se juntos na clareira das feras. Um menino de 10 anos que de alguma forma me fez sentir como uma criança. Eu não conseguia deixar de me perguntar o que aconteceria de Catem sem Arthur. Os alacrianos haviam nos superado em todas as jogadas, derrotando nossos guerreiros mais fortes e executando nossos líderes antes que a maioria de nós soubesse que havíamos perdido a guerra. Sem ele, que esperança havia de retomar nosso continente? Foi exatamente por isso que fiquei para trás quando os outros fugiram para se juntar à rebelião clandestina. Elen, de alguma forma, parecia ter esperança de que os alacrianos pudessem ser expulsos de nossas costas. Eu balancei minha cabeça e puxei meus joelhos apertando ainda mais o meu tórax. Elen tinha sido como uma mãe para mim, mas eu simplesmente não conseguia compartilhar seu otimismo eterno. A esperança morreu com o Arthur.
Com esse pensamento severo nublando minha mente cansada, tirei um frasco do meu anel dimensional, derramei um respingo no chão para Arthur e tomei um longo e sedento gole.